Boa noite, estamos aí mais uma vez, mais uma terça-feira. Como toda terça-feira aqui, 7h30 da noite, falando sobre TDAH e sobre vários outros assuntos que vocês vão puxando também, sobre saúde mental e sobre comportamento e sobre o que quer que apareça aí, né? Estamos aí mais uma vez. Aliás, eu deixei caixinha de perguntas ontem e não consegui responder ainda. Eu ia responder no meio da tarde, mas eu tinha uma outra coisa que eu queria passar para vocês também, que acabou não conseguindo ficar pronta antes. Eu esperei e vamos ver se agora logo depois eu faço isso e respondo também as perguntas e, enfim, e consigo publicar para vocês sobre as novidades da semana que vem. Mas eu já vou avisar porque, enfim, assim vocês já ficam avisados. Que semana que vem eu não estarei aqui no Instagram na terça-feira, nesse mesmo horário, de 7h30 da noite, porque na próxima semana eu vou dar um curso de 3 dias à noite, segunda, terça e quarta, sobre TDAH para crianças na escola. Se não me engano, a gente colocou o nome TDAH na escola mesmo, que é principalmente para as mães de pessoas com TDAH e que estão na escola, que são crianças e adolescentes, e também para pessoas que têm TDAH e estão na escola, adolescentes, principalmente, a gente não tem muita criança aqui, né? E jovens que estão na faculdade, que estão fazendo algum curso, e mesmo pessoas já não tão jovens que estão estudando e podem se beneficiar, e para professores, gente que trabalha com educação e todos os curiosos e interessados no assunto. Portanto, o que eu precisava é o link para passar para vocês como se inscrever, é de graça, mas é preciso se inscrever, que não vai ser nessa plataforma, vai ser por uma outra que você vai conseguir ver slides e tudo mais, e a interação vai ser muito melhor, ou conseguir expor mesmo o material de forma mais clara, e é justamente sobre isso, TDAH na escola, sobre, enfim, vamos dizer o que é o TDAH, eu vou contar um pouco da minha história, vou falar um pouco também do tratamento, o que é importante, e vou dar muitas dicas sobre como ajudar crianças que estão na escola sobre TDAH. Aliás, uma das perguntas era isso, né? Como fazer com as crianças que têm dificuldade para prestar atenção e tudo mais. A gente vai tentar esclarecer muitos desses pontos na semana que vem, segunda, terça e quarta, 8 horas da noite. Eu ainda não tenho o link para enviar para vocês de como se inscrever, e assim que a gente tiver vai estar no meu Instagram em todos os lugares. A gente, enfim, ao longo dessa semana vocês se inscrevem e eu aguardo vocês na segunda-feira, na terça e na quarta também. E é bom que eu vou mandar bastante caixinha de perguntas essa semana, que eu vou colhendo as dúvidas de vocês para no final de semana finalizar todo o que eu vou falar, porque a gente que tem TDAH, e vocês sabem que eu tenho TDAH, é assim, você vai dar uma aula, você vai dar um curso, você prepara às vezes quando você está se tratando e está se conhecendo bem, né, por um longo tempo, mas só sabe o que é o programa final na última hora. Tchau, tchau. Tainara tá saindo aqui para visitar a avó dela. Enfim, a gente só sabe o que vai falar na última hora, e ainda assim, durante o evento, a gente ainda fala outras coisas diferentes. Por isso que eu gosto de fazer ao vivo. Boa noite, queridão. Felipe Barreto tá aí. Muita gente já entrou. Deixa eu ver se alguém já mandou alguma pergunta, senão eu me lembro de algumas que vieram na caixinha de ontem. Lívia mandando boa noite, muito legal de ver aqui. E o curso, tô fazendo... Pois é, semana que vem a gente tem essa versão de 3 dias para realmente... é claro que a gente tá fazendo um projeto, eu tô trabalhando muito aqui para as coisas aqui no YouTube e tal, porque eu acho que é muito importante levar essa informação à frente. Então eu boto a cara e venho e falo, e nós vamos fazer vários cursos que vão ser longos e realmente super complexos para profissionais de saúde e tudo, mas eu fiz questão de começar com um curso gratuito para atingir todo mundo, e justamente em cima desse foco que eu considero que é onde a gente faz mais impacto, que é na criança, porque o adulto que tem TDAH, o jovem e mesmo o idoso que tem TDAH deve se tratar, deve se conhecer, deve entender o que é isso para conseguir viver melhor, mas na criança o impacto é maior ainda, porque ela vai deixar de sofrer várias consequências aí dos eventos negativos que o TDAH pode proporcionar na sua vida. Então, vamos que vamos. O Emerson tá aí, boa noite também. Yara, todo mundo. Ajuda nós como criar rotinas e hábitos. Yara, criar rotina, criar hábito realmente não é fácil. Eu vou dar uma dica aqui que realmente você vai encontrar em muitos outros lugares, e
não tem tanto segredo. É preciso, em primeiro lugar, começar com pouco. Começar com uma coisa e principalmente se a gente puder linkar uma coisa na outra. Então, acordou de manhã, toma um remédio. Depois disso você vai fazer uma outra coisa. Se começar o dia para você já é complicado, ter uma ordem, ter uma sequência logo no começo já é importante, mas enfim, quando precisa mudar as coisas como estão, vamos mudando aos poucos, vamos acrescentando poucas coisas ao longo do dia, vamos resolvendo um problema de cada vez, não vamos nos sobrecarregar, que o problema do TDAH é isso. Muitas vezes quando a gente para tentar mudar as coisas na nossa vida, na hora que a gente tenta olhar para os problemas que a gente tem, eles são tantos que a gente, não conseguindo resolver tudo de uma vez, já se desespera e chuta o balde, larga tudo para lá. Não, calma, vamos pegar uma coisa de cada vez e vamos colocando aos poucos na rotina e vamos... porque sempre colocar algo na rotina é um pouco difícil. Então, uma coisa de cada vez, quando essa coisa está na rotina, aí a gente coloca uma segunda, depois uma terceira. Usar acessórios externos é colocar o celular para trabalhar a seu favor e não contra você, ligar despertadores e tudo mais. Tem uns aplicativos, tem um que eu acho super interessante, eu não me lembro o nome dele, que é o seguinte: você vai plantando uma floresta. Então você planta uma árvore e você, para que essa árvore cresça, você tem que programar um tempo em que você não mexe no celular. Então você coloca lá, por exemplo, meia hora, ou 1 hora, ou 4 horas, o tempo que você quiser. E aí, se você não mexer no celular durante aquele tempo, depois desse tempo, ela vai despertar, se você colocar para despertar ou não, se você preferir que não também, tem uma árvore a mais na sua floresta. Então você fica nessa, né? Você quer ter a árvore a mais, então você resiste e não pega o celular durante aquele tempo que você separou para estudar, para arrumar a gaveta, né, do guarda-roupa, ou a sua mesa de trabalho, ou para fazer qualquer que seja a atividade que você sabe que você precisa dedicar um tempo e que o celular vai te incomodar, então você já criou uma coisa a mais. Tem muitas coisinhas que a gente pode fazer, mas como eu disse, principalmente uma de cada vez. Não queira resolver a vida toda num dia só. Seus problemas não começaram ontem e não estarão resolvidos amanhã. Se você estiver no caminho certo, já é algo importante, né? Não queira se desesperar. Que o problema é esse. Fala, não, é coisa demais, não vale a pena nem começar. Aí a gente não faz nada mesmo. Boa noite todo mundo que está mandando aqui, boa noite. Adoro essa Lívia tá falando assim. Boa noite, minha filha tem TAB/esquizofrenia. Normal ela ter mania repetitiva, segue a mesma rotina todos os dias. Fugir da rotina gera incômodo a ela. Então, Dora, em primeiro lugar a gente tem que esclarecer o diagnóstico da sua filha. Por quê? Se ela tem transtorno bipolar e esquizofrenia, ela tem, na verdade, um terceiro diagnóstico, e não esses dois, que é o transtorno esquizoafetivo, que é o diagnóstico que a gente faz quando há características claras de mania ou de depressão dentro do curso do episódio psicótico. Né? Esse episódio ele tem sinais sim, de esquizofrenia, tem algo de paranoide e tal, mas tem também esse lado. Então, enfim, primeiro ponto para pensar. Em segundo lugar, eu fico curioso com a idade da sua filha. Se você quer colocar, para a gente poder entender melhor, é verdade que acordar todos os dias no mesmo horário ajuda na rotina do sono? Ajuda, Yara. Ajuda muito. Eu já volto nesse assunto assim que eu... Yara chuta o balde sempre, eu também. Muito difícil ter disciplina. Eu falei eu também, mas não é sempre não. Eu chuto o balde com algumas coisas. Tem outras que eu estou conseguindo manter razoavelmente bem organizados. Se você puder, Dora, me mandar a idade dela, porque se for uma criança, aí, ou uma adolescente até uma certa idade, aí a gente tem que realmente repensar. Porque pacientes que têm quadros psicóticos, eles vão, sim, muitas vezes ter essa tendência a repetir muito as coisas, a só gostar daquele jeito, a querer ter uma rotina muito rígida e tal, mas não é uma característica tão predominante assim desses quadros. Enfim, eu não sei exatamente o que você quis dizer por mania repetitiva. Segue a mesma rotina todos os dias.
É muito comum que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista tenham essa característica, sabe? Gosto de repetir as coisas sempre no mesmo dia, do mesmo jeito, os horários muito rígidos, as coisas muito rígidas, quer comer a mesma coisa no mesmo horário, tudo. E aí, por isso que eu me preocupei um pouco com o diagnóstico, porque não é algo tão comum nos quadros nem de esquizofrenia nem no de bipolar. Dizer que tem os dois diagnósticos é conceitualmente um erro, pelo menos na forma que eu tenho de enxergar. Então, tô na dúvida. Ela está dizendo que tem 33, manifestou aos 15. Então, se começou aos 15 anos, realmente não existia isso antes, é muito provável que seja um desses dois diagnósticos, ou esquizoafetivo, como eu te disse. Mais uma vez, não é algo tão comum, mas pode acontecer. Uma certa rigidez assim, de comportamento, de pensamento, pode acontecer. Quadros psiquiátricos mais complexos, muitas vezes têm características, né? A pessoa tem um quadro depressivo, mas com características obsessivas muito intensas, ou um quadro psicótico, mas com características obsessivas muito intensas, ou um transtorno bipolar que tem algo também do toque. Isso é mais sugestivo de toque, né? Então, enfim, pode acontecer. A Yara está dizendo que gosta de mim, que eu sou... Sim, nós todos somos gente como nós mesmos. Alguns tentam convencer os outros de que são de alguma forma especial, mas são não. Esses que não se consideram gente como a gente também são. Também são. Como meu pai costumava dizer, tá com a barriga cheia de bosta do mesmo jeito. Com perdão da minha palavra, mas é isso aí. Vi seu vídeo TDAH na infância sobre mudança de escola e morri de rir. Pois é, a gente ri, a gente chora, Yara. E a gente tem que saber levar com bom humor, né? Assim, eu não tô aqui para fazer graça com a cara de ninguém, principalmente por causa do problema de saúde que qualquer pessoa tenha, mas eu acho que é importante a gente saber levar com bom humor, rir dos próprios tropeços aí, né? E erguer a cabeça e seguir adiante. Tati. Boa noite, meu filho tem TDAH, estou notando ele muito nervoso no período da noite, ele toma Ritalina LA e esse horário está sem o efeito da medicação, é normal? O que preciso fazer para ajudá-lo? Tati, sim, é normal. Se ele tem TDAH, está usando a Ritalina LA e está tendo uma boa resposta durante o dia, é esperado que ele vá ter no máximo aí 8 ou 10 horas de efeito com essa medicação. Então ele pode sim ficar mais irritado e mais nervoso durante a noite, tanto pela comparação com como ele está agora durante o dia, como comparando com o que ele estava antes da medicação, porque no começo, a gente não estando habituado ainda com o remédio, por umas semanas, talvez alguns meses, o esforço mental extra que a gente vai fazer quando a gente toma a medicação vai levar um cansaço maior, e esse cansaço vai ser exposto na forma de irritabilidade, de ansiedade, enfim, meio birrento, mais choroso. Isso tudo pode acontecer. Por quê? Porque a gente vai usar mais o cérebro, né? Parar para pensar, né? Não deixar o cérebro correndo no automático e parar para se concentrar numa coisa só, gasta mais energia, é mais custoso em termos calóricos e o cérebro vai sentir esse esforço a mais. Depois de um certo tempo ele se acostuma com isso, por assim dizer, e a gente consegue ter uma transição mais suave. Tem uma outra coisa também, que tanto a Ritalina LA quanto a comum e o metilfenidato genérico, ou outras marcas, tem uma Atenze agora também, que é teoricamente a mesma coisa, eles têm um efeito muito intenso no começo, mas que também cai muito rápido, em cerca de 4 horas. No caso da Ritalina LA, ela tem 2 picos. Ela não tem um mecanismo que libera aos poucos. Ela tem um pico inicial e mais ou menos 4 horas depois um segundo pico. Tem crianças que tomam a Ritalina LA, ficam bem durante umas 3 horas e meia, depois ficam irritadas, depois ficam bem de novo, porque justamente o efeito acabou antes de entrar essa segunda dose que já estava programada, mas que acabou sendo um pouco mais tarde do que o que seria o ideal. Então esse fim abrupto também traz mais esse cansaço, mais essa irritabilidade. Algumas pessoas, tanto crianças quanto adultos,
se sentem um pouco melhor com o Concerta por causa disso, porque ele tem um mecanismo de liberação lenta que realmente vai soltando pouco a pouco ao longo do dia, e com isso você nunca tem uma dose muito alta no sangue, mas nunca tem, assim, a queda é um pouco mais suave. Enfim, e o Venvance também é uma outra opção que pode ajudar nisso, mas provavelmente com o tempo vai melhorar. Eu costumo dar o exemplo, principalmente para nós somos de Minas, a maioria das pessoas de Minas já foi alguma vez a Ouro Preto, cidades históricas assim, a gente vai para lá, caminha o dia inteiro, sobe e desce ladeira naquelas ruas de pedra e sabão, e quando chega de noite que você passa no hotel só para tomar uma duchinha e ir para o restaurante, você bate na cama e não consegue levantar, porque você não está acostumado com aquilo. O sujeito que é trabalhador braçal, que trabalha carregando peso, se movimentando de forma intensa o dia inteiro, chega em casa no final da tarde, toma um lanche e vai jogar uma pelada. Então é essa a diferença. Se você se acostuma, você vai fazer sem se cansar. Se você não está acostumado, quando você faz, você fica esgotado. E quando o cérebro que está esgotado, é irritabilidade. Perceba em você mesmo, no seu marido, no seu pai, qualquer pessoa da sua casa, que chega, naquele dia que chega cansado, já olha para vocês e fala assim, nem vem, nem começa hoje, que hoje eu não tô pra coisa, porque você sabe que qualquer coisinha vai te irritar, porque você se cansou demais, se esgotou mentalmente ao longo do dia. E sim, minhas respostas são um pouco mais longas do que precisava, mas eu gosto de explicar e repetir para que as pessoas entendam bem. Boa noite, meu filho tem 12 anos, tem dislexia, TDAH e TPAC. Ele faz uso de Venvance, canabidiol, faz tratamento com psicólogo e psiquiatra. Tem alguém a mais que o senhor indica para Mel? Ou talvez fosse ele, ou talvez ele chama Mel. Vamos lá. Ele tem dislexia, TDAH e TPAC, que eu acredito seja transtorno de processamento auditivo central. Os pacientes que eu já tive até hoje, e não foram poucos, que tinham TDAH e dislexia, ou TDAH e TPAC, ou DPAC, como algumas pessoas falam, quando a gente trata o TDAH, em geral melhoram bastante de tudo. Porque dislexia, existe um transtorno de dislexia que realmente é muito difícil de tratar, porque você não funciona uma área do cérebro que faria uma compreensão melhor, mais harmônica de um texto escrito. Você consegue juntar as letras, as sílabas, até forma as palavras, mas a fluidez para leitura e compreensão de um texto você acaba não conseguindo alcançar com facilidade, muitas vezes nem com muito esforço. Mas isso é raro. Dislexia, enquanto um sintoma, ou seja, a dificuldade para aprender a ler ou a dificuldade para ler, mas ainda numa fase inicial do processo de aprendizagem de leitura, isso é muito comum, e é muito comum no TDAH. Então muitas vezes a pessoa está atrasada no processo de aquisição da leitura, e aí, isso é dislexia? Sim, isso é. A palavra significa exatamente isso. Você tem dificuldade para ler, você não está conseguindo aprender a ler. Mas isso não necessariamente é o transtorno mesmo de dislexia, o diagnóstico de dislexia, que eu considero que é algo um pouco mais raro e enfim, é diferente. É preciso fazer essa diferenciação, porque senão a gente vai tratar as coisas erradas. E o distúrbio de processamento auditivo central, também, quando a gente vai ver os critérios que muitas pessoas usam para se diagnosticar o transtorno de processamento auditivo central, se a pessoa completou critério para esse transtorno, ela completou também para TDAH. E o pior, as pessoas que têm TDAH tendem a ter um desempenho pior nos testes para transtorno de processamento auditivo central, simplesmente porque se distraem durante o teste, muitas vezes. Às vezes, mesmo no teste mais elétrico mesmo, que vai medir impulsos ali e tal, ainda assim há um pequeno atraso, mas quando é um teste que você precisa da resposta ativa do paciente, aí é extremamente comum. Então, antes de dar os 3 diagnósticos, eu tentaria o tratamento do TDAH. Se ele já está tomando Venvance, ótimo, eu preciso ajustar a dose, caso não esteja
tendo uma boa resposta. Canabidiol, eu não conheço nenhuma evidência de que vai melhorar nem dislexia, nem TDAH e nem transtorno de processamento auditivo central. Adoraria que descobrissem outras drogas, não apenas o canabidiol, mas qualquer outra droga que também ajudasse no tratamento desses transtornos. É muito importante que seja uma substância natural, um chá ou qualquer coisa, mas se for efetivo, ótimo. Mas infelizmente para esses tratamentos não há evidência científica, pelo menos até pouquíssimos meses atrás, que suporte que eles vão ajudar em qualquer pessoa que tenha esses diagnósticos. A psicologia pode ajudar muito, a psiquiatria pode ajudar muito e indico que você procure ficar tranquila. Você está procurando bons profissionais, eu acredito, para cuidar do seu filho. É importante que ele entenda o processo que está acontecendo com ele, porque ele não está gravemente doente e incapacitado. Ele vai fazer um tratamento que vai melhorar a qualidade de vida dele, que vai permitir a ele alcançar mais coisas, fazer mais coisas e não debilitar ele de forma nenhuma. Enfim, seguir em frente, mas eu só não digo que você está de parabéns, que eu estou achando que tem coisa até demais. Então, procura, quem sabe, uma segunda opinião para esclarecer um pouquinho melhor se isso tudo não é uma coisa só. Senão a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando desesperado. Meu filho tem 3 diagnósticos diferentes, toma 2 remédios, precisa de 2 profissionais, e eu quero ainda oferecer mais. Bom, vamos com calma, talvez... enfim, não digo que não seja, né? Pode ser que ele realmente tenha todos esses problemas e até outros, e acontece, tem isso também, mas TDAH, mesmo tomando a Ritalina 20mg, fluoxetina 40mg, tem poder de comportamento agressivo, de quebrar coisa com mudança de humor, com raiva. Ele tem 12 anos. Creme Novartis, todo mundo tem esse poder, principalmente quando isso foi aprendido ao longo da vida, e aí a gente vem com o tratamento do TDAH depois, mas essa já é uma resposta que a criança está habituada a dar naquela situação específica, e ela já está habituada a, inclusive, conseguir, de certa forma, o que quer quando faz isso. Normalmente a gente aprende os comportamentos que trazem uma resposta desejada. É claro que explosões de humor e tudo mais e tal trazem muitos efeitos paralelos que não são exatamente aquilo que a gente gostaria, mas quando eles também trazem a resposta que a gente desejava, aí as coisas, né, vão muito bem. Vou fazer um parêntesezinho muito rápido aqui para falar de um adulto pirracento, que é o Arthur Aguiar do Big Brother, né? Ele fecha a cara, ele emburra, ele fala que ninguém gosta dele, que ele tá jogando sozinho, ele tranca lá no quarto, não pode trancar, né? Mas ele vai lá pra cama dele, enrola embaixo da coberta, fica olhando pra parede, não quer falar com as pessoas, e todo mundo vem, não, Arthur, que isso, vem cá, você não tá sozinho não, a gente gosta muito de você e tal. Aí ele vira e fala, é porque eu preciso de ouvir isso mesmo. As pessoas não entendem, mas é porque eu sou carente. Eu entendo que ele é carente e tudo mais, mas funciona, né? Funciona, as pessoas repetem. Funciona, as pessoas repetem. Se ninguém tivesse dado bola, como algumas pessoas fizeram, ele não estava repetindo até hoje. Então, e depois mantém para adulto também. Então, tentar mostrar para ele que esse tipo de comportamento não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Não ter dó, entende? Tentar demonstrar que você não está com dó dele por causa disso. Não tem motivo para ter dó de você. Você tem, não sei quantos anos, 12 anos, mas, né, já está virando um rapazinho, já não cabe ter esse tipo de comportamento e demonstrar para ele que daí não sai nada, que melhora. E outra coisa, se não é durante o tempo do efeito do remédio, pode ser que até intensifique pelos mesmos motivos que eu acabei de explicar. Então, ver se esse remédio é o ideal, porque talvez não seja, se a dose está adequada, porque talvez ele precise de uma dose maior. Então, tem que ver isso também, porque às vezes a gente fala, dei o remédio, agora eu espero que ele seja um comportamento exemplar o dia inteiro, e chega de noite já cansado e sem o efeito do remédio, ele continua fazendo as mesmas coisas, talvez até mais intenso. Então, é a mistura das duas coisas aí. Da nossa parte, a gente pode ajeitar a medicação, mas é preciso que as pessoas que convivem com ele sejam um pouco mais firmes em não recompensar o comportamento indevido, o comportamento errado. É Will Smith, tudo de novo aí. O cara simplesmente sobe no palco do Oscar para dar um tapa na cara do apresentador e as pessoas aplaudem, diz que ele tem razão. Você tá doido, que exemplo que você tá dando para as crianças? Eu postei uma coisa hoje sobre isso,
dizendo exatamente isso. Fiz uma historinha lá, uma paródia, até brinquei que não tem, né, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, a paródia das duas criancinhas na escola, né, acontece todos os dias. O menino dá o tapa na cara do outro, a tia chega pra ver o que é, e ele fala, ele falou mal da minha mãe, ele xingou, ele disse que minha mãe era careca. Falou, mas foi de brincadeira. Aí o que a tia vai fazer? Você não vai brincar com os coleguinhas que não aceitam esse tipo de brincadeira. Se tem o outro que aceita brincadeira, você brinca com o outro. Com esse que não aceita, você não brinca. E pra você, bater nunca é solução. Bater nunca vai adiantar. Você não pode ter... Não vai melhorar a sua vida bater no coleguinha, nem a do coleguinha. Não pode fazer. Agora, quando acontece isso, você vai contar para a mãe do menino que o menino deu um tapa na cara do outro, e aí, mas foi porque ele xingou a mãe, e a mãe disse, é isso mesmo, meu filho, tem que me defender mesmo, isso é que é o orgulho. E a mãe do outro menino diz, eu queria que meu filho me defendesse assim também. Aí nós não estamos mais querendo melhorar nada, nós não estamos querendo resolver nada. Então, vocês verem, acontece com o sujeito que está lá esperando para receber o Oscar. Ele não gostou da piada, ele se levantou, se achou no direito de dar o tapa na cara do outro. E eu acho mais interessante é que ele sabe que a posição em que ele está ali, o poder que ele tem, principalmente naquele momento, permite a ele subir no palco, dar o tapa na cara do outro, voltar e se assentar como se nada tivesse acontecido. Isso é a convicção mais plena da impunidade. Enfim, aplaudam ele, em breve alguém fará igual. É a mesma coisa que para as crianças. Parece que eu estou fugindo do tema, mas eu juro para vocês que eu não estou. A Tati está dizendo que o pico da Ritalina é notável no filho dela, e em muitas crianças também, e adultos em toda idade. O Felipe está perguntando, para quem toma metilfenidato há muitos anos, pode adquirir uma resistência do organismo? Felipe, é complicado a gente falar em resistência do organismo, mas realmente a gente não sente um efeito tão intenso mais. Eu acredito isso a duas coisas, principalmente. Em primeiro lugar, o tempo em que a gente não tomava o remédio e era realmente muito pouco produtivo ficou para trás. E, em geral, durante essa evolução, durante esse período que se passou, desde quando você começou o tratamento até o momento presente, seja qual for, você construiu outras coisas, você mudou um pouco a rotina, você se colocou mais demandas, e você agora tem um outro padrão, assim, você tem uma outra rotina na sua vida que realmente é mais puxado um pouquinho, e parece que o remédio não faz mais tanto efeito, e você não tem mais tão próximo o sem o remédio para comparar. Então, ao perder essa comparação, a gente fica com a sensação de que ele não faz mais o mesmo efeito. E além disso, ou você fez isso, né, evoluiu na sua vida de forma que agora você precisa mesmo de muito mais foco, de muita mais atenção, de muito mais organização e tudo, ou você não fez, e não fez em parte porque manteve velhos vícios, velhos hábitos que fizeram com que o remédio agora não fosse mais suficiente para te motivar, como tinha sido no começo, entende? Porque você, apesar de tomar o remédio, queria parar para enrolar, para fazer não sei o que lá, queria levantar e ir no cafezinho, ficar batendo papo com o pessoal, queria assistir um filme durante a tarde ao invés de tocar o projeto à frente. E aí, mas não tem muito o que fazer, entende? Você realmente conscientemente achou que podia, porque, como eu sempre digo, o remédio permite a gente estudar, permite trabalhar melhor, permite fazer aquilo que a gente quer fazer, mas vontade ele não dá não, tem que querer fazer. E quase ninguém está nem num extremo nem no outro, né? Quase ninguém simplesmente revolucionou a vida totalmente de forma que agora virou o workaholic que trabalha 16 horas por dia e precisa do máximo de foco todo esse tempo, nem também não aproveitou nada de nada e tal. Então, dependendo de onde a gente está nesse espectro, ou um ou outro fator está influenciando mais, mas os dois influenciam bastante. Principalmente porque basta poucos dias sem a medicação para a gente ver que realmente ela faz diferença sim. Aí a gente fala, não, realmente, quando eu tomo eu não sinto aquela empolgação do primeiro dia, mas quando eu não tomo a diferença é grande e
vale a pena manter o tratamento. Algumas pessoas acham que não faz essa diferença ou ainda que o efeito colateral é muito intenso, então para você não vale a pena fazer o tratamento, tudo bem. Sou eu que vou determinar se a pessoa tem ou não, né, que usar a medicação, qual medicação, é uma decisão em conjunto e no final a palavra decisiva, principalmente quando ela é não usar uma medicação, é sempre do paciente. Quanto a usar, eu posso sempre recusar fornecer a receita, ele vai ter que procurar outro profissional, né, mas se ele decide não usar, eu não tenho o que fazer, a não ser tentar convencer se eu achar que vale a pena. Bruna Freire, dentista. Sobre o Venvance, você está ciente dos problemas que a nova fabricante do Venvance está causando? Não. Quais são os problemas que a nova fabricante do Venvance está causando? Se você puder me informar, causando, não tive nenhuma notícia. Existe mesmo síndrome do pensamento acelerado ou é só mais um sintoma de TDAH? Falo rápido, vou ler, escrever como as palavras ou letras. Pode ser dislexia? Yara, é o seguinte, é um assunto um tanto quanto polêmico, não é que é polêmico, mas eu não gosto muito de... Eu falo quando me perguntam. Por quê? Eu acho síndrome do pensamento acelerado um bom nome para a gente dar para o TDAH de muita gente. Realmente a sensação é de que é um pensamento muito acelerado e que a gente é vítima dele. Mas a verdade é que não é exatamente isso que está acontecendo. O que acontece é que a gente não consegue impedir os pensamentos que são inadequados de chegarem à consciência. A gente não consegue bloquear eles. O ritmo que o inconsciente está trabalhando é o mesmo que os outros, mas o problema é que esse inconsciente está exposto para a gente e aí a gente acaba realmente tendo essa sensação de que pensa mil coisas ao mesmo tempo. Agora, o Augusto Cury, né, famoso escritor aí, palestrante e tal, psiquiatra também, Augusto Cury, que eu considero uma pessoa que carece de mais honestidade intelectual, acredita ter criado esse termo, né? Ele publicou isso como sendo um substituto para o TDAH. Ele diz que TDAH é muito raro, o que as pessoas têm é a síndrome do pensamento acelerado, e que essa síndrome do pensamento acelerado decorre do mundo moderno, em que a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e tem muitas músicas para ler, para ver, ouvir, muitos filmes para assistir, muito livro para ler, muita notícia ao mesmo tempo, e a gente quer que o dia dure mais, e por isso as pessoas estão desenvolvendo isso. Isso é mentira, isso não existe. Na verdade, na minha teoria, e aí eu vou explicar melhor para quem vier fazer o curso comigo na semana que vem, segunda, terça e quarta, para quem não estava vendo antes, eu vou colocar as inscrições, se possível hoje ainda, se não amanhã, porque a gente ainda falta um detalhezinho técnico para isso, mas é totalmente gratuito. Vou explicar lá melhor, mas foi o TDAH que criou esse mundo moderno. Foram as pessoas com TDAH que se acumularam em determinadas partes do mundo e que criaram esse mundo moderno, e não o contrário. O TDAH existe e sempre existiu, e as pessoas que têm esse tipo de mentalidade desse jeito têm TDAH. E não tem problema nenhum a gente usar esse nome de TDAH. Um nome, é só um nome, é só um tanto de palavras, que depois viram um tanto de letras, e que é a forma técnica, né, hoje de se denominar esse conjunto de características que inclui essa sensação de uma mente muito rápida, de um pensamento muito acelerado. Agora, eu tenho algumas teorias para explicar coisas que a ciência ainda não conseguiu, não por falta de capacidade ou de condições técnicas para isso, mas é porque o trabalho dos cientistas também é limitado e ninguém tentou provar as minhas hipóteses, nem eu que deveria ter sido o primeiro, né? Mas eu coloco de forma muito clara isso. Eu não sou guru, não. Eu não sou o cara que traz a mensagem que ninguém tinha antes, e eu nem me apoio em religiões para me anunciar como mais confiável do que outras pessoas. Eu realmente trabalho tanto, me esforço tanto para levar minha mensagem, e me incomoda muito quando outras pessoas simplesmente decidem falar aquilo que as pessoas já querem ouvir, né? Eu vou colocar o que as pessoas querem ouvir de um jeito bonitinho, e aí elas vão vir a mim com toda a voracidade, né? Com toda a alegria, porque eu confirmo aquilo que elas já pensavam. Isso eu não tenho coragem de fazer.
Então, resumindo, é isso. Vocês veem que eu não gostaria de falar mal, então eu fico enrolando e acabo falando pior ainda, só para não usar palavras mais agressivas. Mas é porque eu fico com raiva dessas pessoas. A ciência é uma coisa muito importante para ser tratada desse jeito. Tá? Nós todos ganhamos muito por causa dela. Enfim, a humanidade não tem nem que... A gente, né? Tem nem que ver. E quando é desrespeitada da forma que é por alguns, eu não consigo deixar de acusar, não. Doutor Bin, quando possível, poderia dar explicação sobre esquizofrenia? Nós que somos pais lidamos, a gente às vezes fica sem chão, pois não sabemos tudo. Obrigado e boa noite. Ninguém sabe tudo, nós também não sabemos tudo. O que eu posso dizer é que a esquizofrenia é uma doença muito grave, porque causa um impacto muito grande na vida dos seus portadores e por consequência da sua família e tudo mais. E é preciso manter o tratamento de longo prazo. Todo diagnóstico na psiquiatria tem formas corretas de serem abordados, entende? A gente já trabalha com isso há muitos e muitos anos, a gente já conhece a maioria dos medicamentos que nós usamos há muitos e muitos anos e existe uma forma correta de se abordar. Uma coisa que eu vejo acontecer muito na esquizofrenia é um paciente usar muitos medicamentos, usa 3, 4, 5 tipos de antipsicótico, às vezes junto com antidepressivo e tudo mais, e mesmo assim não está muito bem. Não é assim que se faz. A gente usa um antipsicótico, se for necessário a gente usa um antidepressivo e um que seja bom e que esteja na dose adequada para o paciente, e eventualmente a gente vai precisar de mais um ou outro medicamento para algum outro sintoma. Mas é assim que se faz. Muitas vezes no momento do desespero, porque durante a crise realmente é um quadro dramático, né? A gente pesa a mão na medicação e depois não tem coragem de retirar e o paciente vive por anos e anos sofrendo mais pelos efeitos colaterais da medicação do que pelos efeitos da doença em si. Porém, não é para ficar sem a medicação de forma nenhuma. É sim para buscar usar ela de forma racional, permitindo ao paciente o mais alto nível de funcionalidade, de atividade na vida possível. E eu tenho vários pacientes esquizofrênicos que estão trabalhando, inclusive, que tiraram carteira, que estão fazendo faculdade, porque a gente vai buscar da forma certa, né? Então, tudo que é para mais também estraga. O Emerson está aqui pedindo para falar sobre estratégia para a síndrome do pânico. O Emerson, primeiro, duas coisas. É preciso ver a ansiedade dessa pessoa de forma geral. A pessoa que tem síndrome do pânico muitas vezes fala, não, mas eu não sou ansiosa no dia a dia, mas ela está acumulando ali uma ansiedade que ela não tem como, ela não sabe expressar de outra maneira. E, em segundo lugar, entender que isso é só uma crise de ansiedade, vai passar. Você não está morrendo, você não vai infartar, você não vai ter um AVC, você não vai ficar sem ar de repente. Vai passar. Muito em breve vai passar. Não tem motivo para se desesperar. Então, ter essa consciência, entende? Ao invés de pensar, meu coração está... vou ter uma crise, não é possível, vai ser horrível. Não, eu estou tendo uma crise, mas vai ser rápido, vai passar. E encontrar uma maneira de colocar isso na cabeça. É claro que a TCC vai mostrar aí muitas técnicas, muito mais em detalhe e tudo, mas resumindo aqui, para seguir em frente, entender a benignidade dessa crise, entender que a coisa mais ruim que vem dessa crise é justamente sentir o que se está sentindo durante ela. Depois isso vai passar e você vai seguir em frente. Quando fazer o teste tem que parar, se for teste neuropsicológico, né, teste de avaliação neuropsicológica, avaliação de capacidade intelectual, qualquer coisa assim, ou ainda avaliação auditiva, se tem TDAH, usar a medicação. Estar sob o efeito da medicação durante o momento do teste, para que o TDAH não contamine o teste. Entende? E aí faz o teste tomando medicamento e a psicóloga diz assim, não tem TDAH, que pelo teste não tem TDAH. Primeiro que o teste não é para esse diagnóstico. Em segundo lugar que, agora não tem, agora que está tomando remédio, ele não tem os sintomas do TDAH, ele consegue um desempenho muito melhor no teste. Enquanto ele não estava tomando remédio, ele apontava no teste ali os sintomas do TDAH. Então, essa aqui é a questão. Testes neuropsicológicos podem apoiar no diagnóstico do TDAH e de vários outros transtornos, mas não são uma ferramenta necessária
Na grande maioria dos casos, eu diria em todos os casos, pode apoiar, mas não é ele que vai dizer sim ou não. Yara, hoje estou pilhado nas perguntas, já comecei que não consigo assistir filmes e séries mesmo medicada. É questão de hábito? Será que um dia eu vou conseguir? Talvez, Yara, talvez seja realmente hábito. Tem gente que não gosta muito de filme, de série, dessas coisas e tal, então não é obrigado a gostar, cada um gosta mais de uma coisa, né? Tem gente que gosta muito de música, tem gente que nem tanto, tem gente que adora ler, tem gente que não tem paciência, e filmes e séries também. Ou quem sabe você está assistindo os filmes e as séries errados, talvez se experimentar outros gêneros, outros estilos e tudo mais, você encontre algo que te interessa mais. Eu, se fosse exposto somente ao universo da Marvel e da DC, com certeza eu ia dizer que eu odeio assistir filmes, porque eu não teria a menor paciência. Mas existem vários outros que eu gosto muito, então às vezes o que está na moda agora que você vai tentar acompanhar não é para você vai gostar de outro estilo. Bruna Ferreira, para hiperatividade, Venvanse é a medicação mais indicada? Venho tendo problema com Venvanse, mas fico em dúvida mudar para Ritalina LA. Essa seria a troca mais indicada? Bruna, em primeiro lugar, todos os sintomas do TDAH, o diagnóstico é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Não tem um remédio que é melhor para quem é hiperativo, outro que é melhor para quem é mais desatento. É a mesma coisa, ele vai corrigir do mesmo jeito. O Venvanse é uma das drogas indicadas, né? Ele é o único, só tem com esse nome comercial. Aliás, tem o Junev também, que é da mesma indústria. Tem também o metilfenidato, que vem nas marcas de Ritalina, Ritalina LA, Concerta, tem o Atenze agora e tem metilfenidato genérico. Se tiver mais, daqui a uns dias batem na minha porta para me avisar que chegaram mais. Mas é preciso ver a sua situação, seus horários de trabalho, quais são os sintomas que mais te incomodam, se você precisa de um efeito que vai realmente até a noite, se você precisa tomar ele logo cedinho pela manhã, para já ter o efeito logo no começo da manhã, se essa dose pode aumentar, se pode diminuir, enfim, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar, não que seja uma ciência super complexa, mas essa busca pela dose ideal, do medicamento ideal, vai exigir aí algumas semanas de adaptação até que você realmente esteja se sentindo bem. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, às vezes quando a gente está no fundo do poço e começa o tratamento, é uma alegria enorme. Agora, quando as coisas não estão assim tão ruins e a gente começa o tratamento, costuma ter uma sensação de que chega num ponto que você fala, podia ser um pouquinho mais, eu não estou perfeito, eu esperava um pouquinho mais, entende? E às vezes é isso. A gente também tem outras características que não são exatamente o TDAH, os sintomas próprios do TDAH talvez não se resolvam 100% também, mas enfim, buscar um equilíbrio e aproveitar o melhor que a medicação pode oferecer para a gente, mas fazer também a nossa parte. TDAH é uma comorbidade de autismo? Então, Natália, comorbidade significa uma doença que acontece ao mesmo tempo em que outra doença também está acontecendo. Portanto, TDAH é comorbidade de autismo, às vezes também de gripe, de gastrite, de tudo que você imaginar. Pode acontecer ao mesmo tempo. Às vezes acontece, sim, existe uma relação entre o TDAH e o autismo, não é tão bem explicada, mas algumas pessoas têm os dois diagnósticos ao mesmo tempo e com uma relação entre eles. Não sei se eu te expliquei, mas é isso. Se não, você pergunta de novo. Tem um aluno que é TDAH e a mãe não quer medicar, justificando que ele não é hiperativo. Mas a medicação não seria importante para melhorar a atenção e a concentração dessa criança? Josefa, sim, muito provavelmente sim. Eu também não era hiperativo e a medicação me ajudou muito. Se ele é seu aluno, eu acho importante enfim, mandar para a mãe alguns materiais, alguns textos, quem sabe até algum vídeo meu, chamar ela para seguir a gente aqui e tudo, e tentar demonstrar para ela assim, você está sugerindo que ela busque um profissional que você acredita que pode melhorar a vida do filho dela, que pode ser positivo para o filho dela. Ele já é como ele é, né? Você não está... Enfim,
ele é aquela pessoa e você gosta dele, você está tentando ajudar, você não está ofendendo ele de nenhuma maneira. Vale a pena experimentar, vale muito a pena mesmo experimentar, porque se ele é muito desatento, a tendência é que ele tenha uma melhora muito significativa na escola, mas muito mesmo. É na base do convencimento, mas eu acho que, e não só eu acho, tem muitos estudos que mostram como isso é positivo, cabe sim a professora chamar muitas vezes a mãe e falar, olha, seu filho tem alguns sinais que sugerem que ele possa ter um quadro como esse e, enfim, né, chamar a atenção para que ela possa procurar um profissional. Eu sei que muitas vezes esbarra em achar um profissional disponível, muitas vezes esbarra no preço do profissional, entendo perfeitamente, mas o seu papel realmente tentar incentivá-la, mas quanto mais você sugerir, né, dizer que tá tentando ajudar, né, mostrar que você tem carinho pelo menino, manter uma relação boa com ele e tudo mais você vai conseguir que ela amoleça e tente. É uma questão muitas vezes de vaidade. Enfim. Adriana, já fiz o diagnóstico com neuro, 2 psiquiatras, pedagogo, fono, são os mesmos diagnósticos com meu filho de 12 anos. Tem outra especialidade? É que eu falei do TDAH, dislexia, diferente. Então, não é outra especialidade, é outro olhar. É outro olhar. Seu filho é seu filho, ele é uma criança que ele tem as suas características, muitas delas trazem coisas positivas, outras trazem algo de negativo, mas eu não tenho nenhum problema em dar um diagnóstico. Acho que a gente tem que sim realmente usar essas ferramentas e classificar a pessoa para poder oferecer coisas positivas, mas quando as coisas têm uma relação muito clara entre uma e outra, eu não vejo por que ficar colecionando diagnósticos com base em sintomas, entende? Tem esses sintomas, dá para dar esse diagnóstico aqui também, eu dou ele também. Preciso esclarecer exatamente o que é, mas, mais uma vez, não fique muito ansiosa, converse com ele, procure entender o que ele está achando disso tudo, como a medicação faz efeito para ele, que ele possa te dizer o que ele acredita que você pode fazer para ajudá-lo. Ele já tem 12 anos, ele já sabe muito bem sobre muitas coisas e principalmente sobre o que ele gosta e o que ele não gosta, então ele tem que estar confortável nessa situação. Quando a criança ou adolescente encara o TDAH como uma doença ou uma deficiência ou algo que torna ele inferior, realmente a gente vai ter dificuldade para que num certo momento ele continue aceitando o tratamento. Quando você, meu filho, é o seu jeito, dá uns probleminha aí, a gente vai ter que tomar um remédio que só faz bem, que só te ajuda, vamos que vamos e amamos você assim, as coisas vão muito melhor, entende? Com leveza ao invés de muito peso em cima dessas palavras acabam nos prejudicando. É o TPAC, isso mesmo. Boa noite, João. Tenho uma dúvida sobre o Venvanse. Gostaria de saber se pode influenciar ou desencadear a crise de ansiedade. Ele pode aumentar um pouco a ansiedade de algumas pessoas, mas aí as pessoas dizem que estão se sentindo mais ansiosas, Vitor, mas ele faz aumentar a frequência cardíaca, a boca ficar mais seca, dá um friozinho no estômago, a gente perde um pouco o apetite, a pupila vai dilatar um pouquinho mais, a gente vai ficar mais ligado. Todos esses sintomas que a gente chama de adrenérgicos, tudo isso que a adrenalina traz, tudo que acontece quando a gente está ansioso, ou com medo, ou assustado, é um efeito natural da medicação. Quando a gente estava na selva e algo trazia medo, esses efeitos eram muito positivos, porque assim a gente enxergava melhor, ouvia melhor, pensava melhor, os músculos já ficavam aquecidos, a gente desligava os mecanismos que podiam ser desligados naquela hora, digestão para, até o crescimento dos ossos para durante alguns instantes, para você concentrar todas as suas energias em resolver aquela situação de estresse.
Essas reações fisiológicas, quando você está negociando com o cliente ou apresentando um trabalho na frente da sala de aula, realmente não tem como te ajudar em nada. O que mudou não é a forma que a gente reage, o que mudou são os problemas que a gente tem e a demanda que ele traz. Então, o TDAH o remédio para o TDAH traz esses efeitos colaterais, às vezes em maior e menor grau. E quando a gente já está ansioso, principalmente porque quando a gente entende que a gente tem motivo para estar ansioso, quando a gente está de fato preocupado com coisas reais, que são problemas de fato ali na nossa frente, esses efeitos adversos podem ser percebidos de uma forma mais intensa e a gente achar que ele tá gerando ansiedade, mas entendê-los como algo que não significa ansiedade, não é porque seu coração tá acelerado, sua boca tá seca que você está ansioso, o remédio faz isso mesmo, às vezes ajuda a fazer passar. Mas quando de fato acontece, e muitas pessoas têm TDAH e transtorno de ansiedade, a gente usa uma medicação para ansiedade e ela tende também a melhorar, ou ainda a psicoterapia pode ajudar demais nos casos de ansiedade e para algumas pessoas realmente é até melhor do que a medicação. Risperidona para hiperatividade acentuada é ideal? Não, Rayane, risperidona não é um medicamento recomendado para tratar o TDAH. O sintoma hiperatividade, né, o excesso de atividade motora dentro de outros diagnósticos, até vá lá que a gente use a risperidona, mas para quem tem TDAH, não há qualquer evidência científica que realmente suporte o uso dessa medicação. Eu não sei de onde muitos colegas tiraram a ideia de prescrever isso para os seus pacientes, mas é muito comum. Quando eu usava Ritalina ou Venvance, mudou minha vida. Trabalhava e cuidava de casa, não uso nenhum dos dois, não consigo me concentrar, nem terminar algo que começo. Pois é, Shirley, espero que você possa retomar o seu tratamento o quanto antes. Se estiver precisando, faço receita para você. Se você for a Shirley, que é a minha paciente, só pedir para a Lilian que eu faço receita para você. Porque eu sei que você tem TDAH e eu sei que realmente ajuda muito no seu tratamento. Joelle Dantas, meu filho tem 6 anos, levei a 3 neuropediatras e o último está cogitando a hipótese de TDAH. Ele está fazendo uso de quetiapina 25mg 2 vezes ao dia e imipra 25mg 2 vezes ao dia. Mas há dias que há crise. Joelle, primeira coisa, seu filho teve alguma hipótese diagnóstica proposta? Porque ele está tomando um antipsicótico e um antidepressivo. O antipsicótico até em dose baixa, que é a quetiapina, mas o antidepressivo numa dose relativamente alta para uma criança de 6 anos. Se a hipótese é TDAH, é um tratamento que não tem pé em cabeça. Imipramina vá lá, que ele queira usar, mas é a terceira linha. Quetiapina não tem qualquer sentido. Se ele propôs outro diagnóstico, aí vamos ver dentro desse outro diagnóstico, mas ainda assim, o uso de quetiapina 50mg e imipramina 25mg por dia para uma criança de 6 anos, a primeira coisa que faz é me espantar. Não é que sempre estará errado, em algum caso específico a gente pode até encontrar aí essa combinação trazendo o melhor resultado, mas não gosto de ver essas coisas não, é estranho. Se eu pego um residente de psiquiatria, um aluno de graduação de psiquiatria que está terminando lá, os que foram meus alunos ali no último mês de aula, eu falar para ele, essa receita aqui, o que você acha que esse paciente tem? Meus alunos olham para mim e falam, eu não tenho a menor ideia, eu não sei porque alguém prescreveria isso para o paciente dele, não. Os são muito frequentes, as crises, e vamos ver que crise, eu não sei se ela mandou antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ir lá na Joelle ver se ela completou pra mim. E aí eu volto no pessoal ali de cima. Chega e tal, fluoxetina. Ainda não. Enfim, é isso aí. Acho que eu cheguei. Tem esse comportamento sem nada aparente. Não é compensado por isso. Toma Ritalina pela manhã e geralmente à tarde. Não.
não quis te criticar, se foi o menino que tem o negócio que joga as coisas lá e tal, não é que você está recompensando ele por isso. Eu tenho certeza que você não quer fazer isso. O problema é que talvez você não saiba exatamente como lidar com essa situação melhor. Porque às vezes a gente a gente acha que o efeito do nosso comportamento é um, mas na verdade vai ser outro. Nenhuma mãe quer fazer do filho uma criança manhosa, nenhuma mãe quer que o menino se torne realmente pirracento e tudo mais. É porque a gente ou não sabe ou não consegue agir do jeito certo. Não é fácil. Tolerar a criança fazendo pirraça e fingir que não está vendo é muito difícil, principalmente para a mãe, por vários e vários motivos. Então, é uma questão que, quando eu falo, não é para fazer ninguém se sentir culpado, porque não é culpado mesmo. O menino não vem com o manual, né? É uma questão de realmente aprender. Agora, em geral, tem alguma coisa assim relacionada. Pode ter outro diagnóstico? Pode, mas... Aí, Yara, doutor, quando você fez faculdade já sabia TDAH? Já se medicava? Não sei como consegui formar, foi perrengue, mas conseguiu. Pois é, quando eu soube que existia esse termo, TDAH, que na época era DDA, quando eu estava na faculdade. Mas não nas aulas da faculdade, um livro que minha mãe me orientou, e aí já contei essa história muitas vezes, está no meu canal do YouTube, vocês vão lá assistir. Mas eu só fui me medicar depois que eu já tinha concluído a residência. Nem durante a residência as pessoas me disseram que eu deveria tomar Ritalina. Eu só fui entender que a gente deveria tratar adultos com TDAH depois que eu tomei o remédio pela primeira vez, e foi como a diferença entre a noite e o dia. Como lidar com as críticas sobre ser impulsivo? Chama a gente pra frente ou desbocada porque falo que dá na telha. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente não pode falar tudo que a gente quer em todos os lugares. Principalmente porque a gente tem que viver em comunidade com as outras pessoas, e independente de você ser a dona do negócio, uma pessoa que não depende de absolutamente ninguém para nada, um herdeiro, uma coisa assim, é preciso tratar as pessoas com educação e enfim, né? Então a gente tem que entender que um pouco a gente precisa se controlar. Em segundo lugar, vão criticar mesmo, vão criticar se você falar e vão criticar se você ficar calada, vão criticar se você falar palavrão, vão criticar se você não falar, vão criticar se você beber, vão criticar se você não beber, vão criticar se você namorar, se você não namorar, vão criticar. Isso aí é certo na vida. O que quer que você faça vai ter alguém para dizer que está errado. Da mesma forma que o que quer que você faça vai ter alguém para dizer que você está certo. Não tem gente falando que o rapaz estava certo ontem lá batendo no outro. Não tem gente que tá doido para ver o Lucas ser eliminado do Big Brother e ama o Arthur Aguiar. É a vida, entende? Isso é assim. Então, entender que a crítica é do outro, entende? É a opinião do outro. Ela é importante até um certo nível e a gente precisa se controlar para se misturar à sociedade e não se destacar dela, né? A gente quer se misturar, não é se destacar, mas ao mesmo tempo respeitar os aspectos em que você se destaca desse ou daquele grupo, e entender que se não aceitaram certas coisas que você disse naquele ambiente, talvez não seja um ambiente mesmo para você e tudo. É uma situação que me disseram outro dia, que o paciente me disse que ele era preocupado em usar uma tatuagem no braço ou na mão e tal, porque ele falou, vai que eu estou procurando trabalho numa empresa e aí a empresa acha ruim, não aceita por causa da tatuagem. E aí o amigo disse para ele, e por que você iria trabalhar numa empresa que não aceita alguém porque tem uma tatuagem? Eu falei, pois é, ele tem até uma certa razão. É claro que às vezes a gente não pode escolher, mas até um certo ponto é buscar ambientes onde nós somos mais bem aceitos, porque cada um é de um jeito e cada um vai se encontrar num ambiente diferente. Me indica médico em João Pessoa. Eu tenho 2 pacientes que são daí.
Não conheço nenhum médico que eu possa te indicar, nenhum psiquiatra que seja de João Pessoa que eu conheço, que eu confio, mas eu mesmo tenho pacientes aí em João Pessoa. A gente faz tudo pelo Zoom. Alguma previsão de voltar a atender em BH? Queria ver você e a Ana junto tomando chá verde, Ara Freitas. Por enquanto não. Por enquanto não, porque a gente está focando aqui na internet primeiro, mas espero que, sim, espero que talvez esse ano ainda, ou no mais tardar no ano que vem. Nós estamos sem estrada, né? Aqui onde tinha uma estrada bem rudimentar, chama BR-381, que liga Ipatinga a Belo Horizonte, ela foi substituída por alguns pequenos trechos de estrada de verdade e em outros trechos ela foi substituída por uma trilha de pedra. E realmente está muito complicado fazer esse deslocamento. 200 km em 4 horas é um negócio que é pesado, né? E aí perder 8 horas por semana na estrada não é viável nesse momento, mas espero que em breve sim. A Shirley diz que consultou com outros psiquiatras, tem uma resistência com receita amarela. Em 4 consultas eu estava tomando vários medicamentos, não parou com os outros tratamentos. Pois é. Como evitar converter a ansiedade em literal ódio? Caroline, entender que o que quer que tenham feito para gerar em você esse ódio, foram eles que fizeram. Isso não deve influenciar tanto assim a sua vida. Eu também sinto ódio às vezes, sinto, é claro, a gente às vezes tem, principalmente com certas situações que a gente vê aí no dia a dia, mas deixa para sentir ódio dessas pessoas muito distantes, que é um ódio que você pode guardar no bolso, ir trabalhar, e aí na hora que você volta, liga a televisão, passa o jornal, você pega o ódio de novo, mastiga ele um pouquinho, depois você guarda para ir dormir, entende? Do presidente, do candidato, do presidente do outro país, do não sei quem lá, do ministro, desses, entende? Porque esses é mais tranquilo. Evita ter ódio das pessoas normais que convivem com a gente no nosso dia a dia, porque elas estão... E esses outros poderosos também estão sempre escapando de algum problema, estão sempre com medo, estão sempre acuados, e mesmo roubando a gente, mas continua sempre, né, na defensiva. E as pessoas do nosso dia a dia também. Não deixa crescer o ódio pelas pessoas que convivem com você, não. Entenda que elas têm um motivo que talvez não seja justo, que talvez não seja correto, mas não é de maldade. Não estão te ofendendo na maldade, na intenção de te prejudicar simplesmente. Os outros estão, só que eles não te conhecem. Ele está se virando. Esse Talopram e Bupropiona, qual que é a diferença? É uma diferença brutal, Emerson. São 2 medicamentos de classes diferentes que têm perfil de efeito colateral diferente, eles vão atuar em neurotransmissores diferentes. A bupropiona é principalmente noradrenérgica, e a bupropiona principalmente serotoninérgica. Esse Talopram é serotoninérgico. Agora eu não vou aqui, não tenho como entrar muito nesses detalhes, mas é uma grande diferença. São 2 classes diferentes de antidepressivos. A bupropiona tem algum efeito no TDAH, o escitalopram não. Sheila, boa noite, foi receitado fluoxetina para meu filho TDAH com impulsividade, tu indica essa medicação? Não, nem eu, nem nenhum guideline moderno indica o uso de fluoxetina para tratar o TDAH. Talvez ele tenha algum outro sintoma que justifique uma ansiedade realmente muito excessiva e os sintomas depressivos. Agora, para iniciar o tratamento do TDAH, a gente tem as opções metilfenidato e lisdexanfetamina em crianças no Brasil. Esses são os 2 medicamentos de primeira linha para TDAH, e a não ser que você tenha um histórico familiar de doenças cardíacas muito graves em pessoas jovens, ou o pai dele, né? Enfim, não há justificativa para usar outro medicamento. A médica prescreveu para o meu filho também, a Mari está falando. Pois é, a Shirley é a minha Shirley, ela está dizendo. Legal, Shirley, liga para a Lilian, passo a Ritalina para você sem problema nenhum. Doutor, meu filho de 7 anos tem autismo leve TDAH, ele é muito agitado, a neuropediatra passou só risperidona, ele é muito agitado, não toma nada para TDAH. Deve ter perguntado por que não toma nada? Então, autismo leve TDAH,
eu trataria o TDAH. O autismo dá o direito, entre aspas, de se prescrever a risperidona? Dá, mas na minha visão, eu primeiro vou abordar o sintoma tipo de TDAH, porque esses tendem a melhorar muito com a medicação. E às vezes a gente não precisa de mais nada. Mas eu não posso dizer que esteja errado, porque o autismo é um transtorno muito complexo. A diferença entre dois pacientes com autismo, ela pode ser assim absurda, e aí essa informação é muito pouco para eu dizer. Agora, de uma forma ou de outra, eu não diria que está errado, mas a minha abordagem normalmente é diferente. E eu acho que sempre é legal uma segunda opinião. Uma segunda opinião pode te ajudar a ficar mais tranquilo em relação a isso. E sim, eu acho que você deve perguntar, porque ele não toma nada para TDAH, e discutir com ela sobre a possibilidade de ele usar uma medicação para TDAH, experimentar, ver como é que vai ser o efeito e tudo mais. Eu acho que é algo muito cabível. Aliás, Vanessa e todos vocês que estão aqui, 38, ó, tá crescendo o número aqui, 37, caiu um, só porque eu falei. Você pode perguntar tudo pro médico, tudo. Não tem, a ética é do profissional, o paciente, o familiar do paciente, não tem ética, não é que não tenha ética, você não tem que respeitar a ética nenhuma. Você está ali levando o seu filho porque você está preocupada com ele, você está pagando, se você não está pagando, tem alguém pagando por você, para que aquela pessoa te preste as informações que você quer. Não existe pergunta idiota, mesmo, porque você não teve essa aula antes. Você não teve essa aula hora nenhuma. Aliás, não foi a intenção, mas se você quiser, você terá essa aula semana que vem. Segue meu Instagram que eu vou anunciar isso, se possível ainda hoje, se não amanhã. Mas você não tem que saber, você tem que perguntar. Então pergunta, mas se você diz que tem autismo e TDAH, não vai tomar nada para TDAH? E por quê? Qual que é o risco? E qual que é o possível benefício? Há a previsão da gente tentar isso depois? Qual é a melhora esperada com esse medicamento? Tem algum efeito colateral que eu espero com esse medicamento? O que eu posso dizer que... Quando eu vou dizer que não funcionou, né? Quanto tempo vai levar para melhorar, se for melhorar? Quanto tempo vai levar para dar efeito colateral, se for dar? Ou para passar o efeito colateral, se for ter efeito colateral? Eu normalmente tento responder todas essas perguntas antes que elas sejam feitas, porque eu sei que são informações que o paciente ou o familiar precisa. Mas no fast food da saúde, que é tipo, no primeiro guichê você fala o que você está sentindo, no segundo guichê você faz o pagamento, no terceiro você pega a receita, ali realmente ou você é um pouco chata e insiste em perguntar aquilo que você precisa saber, ou não vão te informar. Então pergunte, porque é o seu direito. E se o médico não gostar de você, ele não é obrigado a gostar de você, e nem você está ali para que ele goste de você. Você foi ali buscar um serviço para o seu filho, para sua filha, ou para você mesmo, ou para quem quer que seja, e parte desse serviço é a informação que o profissional tem e que você precisa dela, se não para mudar o seu comportamento e tudo mais, mas pelo menos para ficar mais tranquilo e entender, ou ficar preocupada, se é para ficar preocupada, né? Mas para saber o que está acontecendo. É o direito das pessoas, isso não é a mais, isso não é a mais. E uma das coisas que me faz vir aqui responder pergunta toda terça-feira é que os colegas não fazem no dia a dia no consultório, eu venho aqui para responder o nome deles. Aí se eu falei diferente do que o que eles pensavam, eu não tenho o que fazer. Eu tento não entrar em detalhes que são individuais e explicar as coisas de forma geral, justamente para que as pessoas que precisam do serviço saibam, né, tenham mais informação, tenham mais conhecimento, consigam se defender até, né? O sistema de saúde está cada vez mais complicado. Conheço o Todd, ele 3 anos está em análise. Já falei muito também sobre isso. Resumindo, para mim, Todd é TDAH, é um TDAH em uma criança hiperativa e contestadora. Se ela for tratada com carinho, com amor, com paciência e tratando o TDAH corretamente, ela não vai ter mais TOD. Agora ela vai sempre querer ser do jeito dela. Tem criança que vai sempre perguntar, vai sempre querer explicação, vai tudo mais. O menino é curioso, ele tem iniciativa e tudo mais. A gente precisa alimentar isso, nutrir isso para que isso cresça de forma saudável e ele seja uma pessoa que contesta, que quer entender as coisas no futuro, né? Que não aceita do jeito que vem, e não que seja uma pessoa agressiva. Então
o que eles chamam de TOD, eu chamo de um conjunto de características que, bem trabalhadas, vai formar seres humanos formidáveis. Só que mal trabalhadas vai gerar problema no futuro. Então a gente tem que trabalhar bem isso e não simplesmente tocar antipsicótico, porque antipsicótico não costuma ajudar a criança com TDAH, não. Catilane Pereira. Meu filho tem 13 anos, diagnóstico de TDAH, usa Depakote, 750 mg por dia, fluoxetina e Ritalina LA 20 mg. O que tu acha? Catilane, se o diagnóstico do seu filho é TDAH, Ritalina ou Ritalina LA ou qualquer outro que eu já citei é indicado para ele. Depakote e fluoxetina não tem porquê. Depakote é um anticonvulsivante, a gente usa para tratar. Epilepsia não dá para tirar de uma vez, se for para tirar tem que ser aos poucos. Você tem que conversar com o médico, mas assim, você tem que perguntar para ele por que ele toma esses remédios. Isso aqui trata TDAH? E se ele falar que trata, você fala com ele, de onde você tirou isso? De onde que vem essa informação? Onde que esconderam isso tão bem que eu não consigo achar? Porque não tá aí, não. Nem Depakote, nem fluoxetina não é tratamento para TDAH, não. Agora, se tem outro diagnóstico, se tem outra coisa, eu não sei. Aí seria legal que ele te explicasse. Viviane Costa, você tem alguma indicação de livro sobre TDAH em adultos? Tem, Viviane, eu sempre indico para o leigo principalmente, mas também para o profissional. Esse aqui é muito legal, do Russell Barkley, um dos caras que construiu boa parte da ciência que permitiu a gente entender o TDAH, vencer o TDAH adulto. É muito legal, não é um livro muito grande, ele é esquemático, ele tem tipo uma diagramação legal, entende? Tem uns exercícios para você fazer, para você melhorar a sua vida, é muito legal. Ele tem um livro maior, para quem é profissional também é interessante, mas esse livro para quem é leigo não é tão legal, ele é mais para o profissional. Confesso que eu não li nem tudo, nem a metade, porque eu já é chato falar, mas não é que eu já sabia tudo, eu não li, como é que eu sabia que eu sei o que está escrito se eu não li? Mas de forma geral, até as partes que eu li só me confirmaram coisas que eu já sabia, não tem muita novidade ali, é um livro-texto, né? As novidades estão nos artigos científicos publicados mais recentemente. Carla Vitor, depressão na gravidez, fala sobre o importante tratar, sertralina indicado? Carla, tratar a depressão na gravidez é fundamental. Aliás, quem tem depressão, quem toma antidepressivo e engravida, não é para parar de uma vez de tomar o remédio, não. Na maioria dos casos, nem é para parar. Qual que é a questão? Existem poucos antidepressivos que não são recomendados na gestação. A grande maioria deles, dos mais usados hoje em dia, é completamente liberado o uso dele durante a medicação e a gestação, e mais do que isso, parar com eles vai trazer complicações. Então a sertralina, por exemplo, deve ser mantida sim, se a pessoa já está grávida e já está usando sertralina e fica grávida, deve manter sim, a maioria deles também. O único desses mais modernos que a gente realmente não recomenda é a paroxetina, e aí, na minha opinião, é o seguinte: se a mulher grávida não pode tomar paroxetina, a mulher em idade fértil não deveria usar paroxetina, porque quando ela percebe, ela já engravidou e já era. Então, a sertralina é sim indicado. Meu vídeo sobre isso é sobre TDAH, daqui a pouco vai ter também. Emília Longobuco, boa noite, meu filho foi diagnosticado com TDAH, neuropediatra receitou risperidona 5mg. Emília, vocês que estão aqui na live há mais tempo, talvez você já tenha visto essa resposta. Eu não sei porque os colegas fazem isso. Não há nenhuma indicação de prescrição de risperidona para TDAH. Risperidona não trata TDAH, risperidona não melhora TDAH, risperidona piora para a criança que tem TDAH. Não deve ser usado. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de prescrever risperidona para TDAH. Sinceramente, isso revela um profundo desconhecimento do básico. É constrangedor.
Fernanda de Barros, boa noite, cheguei atrasada. Sobre qual assunto é a live de hoje? TDAH, Fernanda. Toda terça é sobre TDAH e toda terça o que você perguntar eu respondo. Já ouviu falar do tratamento para bipolar terapia de luz? Sim, Emerson. Pessoas que vivem em grandes latitudes, pessoas que vivem em países da Europa, Estados Unidos, Canadá, no sul da Argentina ou do Chile, tem o que a gente chama de depressão sazonal. E às vezes pode ter também, né, o transtorno bipolar desencadeando crises de depressão na época do inverno pela falta de luz natural. E aí a gente faz tratamento com luz ultravioleta, com lâmpada de luz ultravioleta. A pessoa toma um banho de luz durante um certo tempo por dia para compensar essa ausência da luz natural e melhora muito. Não existe na nossa região. Em Ipatinga não existe falta de luz solar. Em Ipatinga existe um excesso perigoso para a saúde e para a mente da gente de luz solar e de calor e de radiação solar. Isso é só em zonas subtropicais, em áreas onde realmente durante o inverno você tem poucas horas de sol por dia. E aí quanto menos horas de sol, quanto mais próximo aos polos, maior a frequência desse tipo de transtorno e maior a importância do uso da luz ultravioleta. Por nada, Caroline. Acredito devido à impulsividade, ele é mais impulsivo do que desatento. Ai, Jesus, Sheila, procura uma segunda opinião. Procura um médico que te dê mais atenção e pergunte para ele o que você tem que perguntar. Soraya Xavier. João, meu filho tem 15 anos, ele toma Concerta de 36 e toma o resto de 50. O que eu acho? Bom, eu acho que ele tem 15 anos, ele toma esses dois remédios. Se ele tem TDAH, o Concerta é uma prescrição possível. Se ele tem ansiedade, depressão, o Torres, que é a sertralina, é uma prescrição possível. Se ele só tem TDAH, não tem por que ele tomar um antidepressivo. Mas, importante que ele está fazendo o tratamento, ele está com o médico. Mais uma vez, gente, é muito importante, sabe? Não é puxando brasa para minha sardinha, não. Mesmo porque eu tô com a agenda cheia, eu não consigo trabalhar mais. Eu não tô aqui para buscar paciente. Uma segunda opinião, em várias situações, é muito recomendada. E quando o seu filho tem um certo problema, você vai dar para ele um remédio e tudo mais, buscar uma segunda opinião é algo que deveria ser a regra, deveria ser o padrão. Principalmente quando as pessoas não trabalham em equipe. Aqui no Brasil é difícil as pessoas trabalharem efetivamente em equipe. Às vezes diz que tem uma equipe porque é uma clínica, mas na verdade não é exatamente uma equipe, né? É um dono que cobra uma porcentagem sobre os trabalhos dos outros, mas eles quase nunca conversam sobre os pacientes entre si e não é exatamente um trabalho de equipe. É importante a gente buscar uma segunda opinião. Então, passou 2 remédios para o seu filho, procura um outro médico, veja, enfim, é onde eu acho que vale a gente buscar um profissional que pelo menos aparente ser um pouco mais diferenciado, entende? Para fazer uma avaliação melhor, uma pessoa que você pegou referência, que você sabe que ele vai ter pelo menos 1 horinha ali para disponibilizar para você, porque 1 hora às vezes ainda não é suficiente. Né? Mas o profissional que ele tem por hábito dispensar pelo menos 1 hora para cada avaliação, para que ele possa realmente conversar com você, entender a situação do seu filho, entender tal, né? Se você falou assim, olha, meu filho tem esse diagnóstico, ele está tomando esses remédios, está tudo bem, o médico fala assim, que ótimo, vou fazer as receitas, isso não é uma segunda opinião, isso é um médico que achou que o que você queria dele era só as receitas. Isso não é uma pessoa que iniciou. Uma segunda opinião é uma nova avaliação que começa do zero e que ele vai fazer para você todas as perguntas que o outro já fez, tomara que mais ainda, e que ele vai te dar um parecer independente daquilo que o outro já falou antes. Se for o caso, nem fala que já foi no outro antes. Doutor, meu filho de 9 anos tem TDAH e chora constantemente por tudo que contraria ele. A medicação melhora isso? Se isso é parte do TDAH, melhora. Não sei o que é o tudo que contraria ele, o quanto contraria, né? Ele vai continuar, eventualmente, chorando por alguma contrariedade que ele tiver. Mas o excesso de pirraça melhora sim. Costuma melhorar, né?
Ah, Shirley, doutor, o senhor sabe a confiança que tem em você, que fez por mim, eu não gosto de ler muitos elogios assim. Obrigado. Eu entendo, Shirley, questão financeira é às vezes complicado. Também tenho muito carinho por você e espero que você fique bem e se recupere. Eu também vou tentando me virar aqui, estou com muito serviço, mas as dívidas que essa pandemia me trouxe me jogaram num buraco. Ele tem fundo, mas é um fundo tão distante. Juro, não sei, neto deve ser, toma Venvance 20, não está dormindo à noite, custa pegar no sono, muito ansioso, tem 7 anos. Alzira, é preciso avaliar se de fato ele tem TDAH e se ele tiver, ajustar a dose. 20 mg costuma ser pouco, e quando é pouco, às vezes atrapalha, não resolve, entende? Quando faz efeito, nos primeiros dias pode prejudicar o sono, mas com pouco tempo não prejudica mais não, e aí a gente vai bem. Tem TDAH, tem que tomar. Catilaine, o médico disse que o D-Pacote é um regulador do humor. O médico acredita no nome da classe, né? Esse aqui é um estabilizador de humor, aí ele acha que qualquer pessoa que tem alguma instabilidade do humor, isso vai resolver. Não é assim que funciona. Ele é um tratamento para transtorno bipolar. Se o seu filho não tem transtorno bipolar, ele não vai ajudar em nada o humor do seu filho. Não tem porquê. Não é assim. Regula o humor. Eu não sei se ele entende assim ou se ele quis te explicar assim, mas se ele achou que essa era uma explicação razoável para você, é porque ele acha que esse é um bom jeito de entender isso. E não é isso. Isso é só o nome, e não é o que o nome parece dizer. Renata Pessotti, boa noite, fui diagnosticado com TDAH e ansiedade, estou usando Venvance, tive uma crise forte de ansiedade esse final de semana, segundo eu consultei o médico, não passou nada para ansiedade. Renata, eu também costumo tentar tratar primeiro o TDAH, e crises de ansiedade, infelizmente, podem ocorrer, principalmente no começo do tratamento, mas entender como o seu TDAH funciona vai te ajudar demais. Então, busque estudar cada vez mais e tal. Eu ajo assim muitas vezes, né? Eu quero saber a intensidade dessa crise, o impacto que ela teve em você, o tanto que você está com medo de ter outra ou não, se foi numa situação corriqueira, se foi numa situação de maior estresse mesmo, quanto tempo você está usando a medicação, você tinha usado aquele dia, que hora foi a crise, que hora que você usou, tem muitas coisas para se saber antes de eu correlacionar uma coisa com a outra, e mesmo que haja alguma relação, não é muito provável que isso se mantenha. Então, tratamos o TDAH e tentamos ir controlando a ansiedade de outras formas. Depois de algumas semanas, pelo menos 2 meses, mínimo 2 meses, não melhorou mesmo a ansiedade, aí a gente vai abordar ela, a não ser que ela fosse gravíssima desde o começo, aí é diferente, mas se ela é uma ansiedade moderada, crises que não são super frequentes, a gente vai cuidando para que a gente consiga melhorar ela sem precisar de uma segunda medicação. É como eu costumo agir também, então não estou dizendo que é certo porque eu não conheço o seu caso específico, mas com as informações que eu tenho, não é uma conduta que me assusta. Yara Freitas, doutor, estou muito sonolento após o efeito da medicação. A mudança da dosagem pode ajudar? Pode ajudar, Yara. Nem sempre, mas pode ajudar. E de todo jeito, em algum momento, você vai ficar sonolenta. Boa noite, Olga. De todo jeito, em algum momento, fica sonolenta. Viviane Costa, muito obrigado. Já deve ser printei a tela, né? Aliás, falar em printei a tela, você faz propaganda minha aqui. Bota outras pessoas para me marcar. É legal ver que está crescendo o público, que tem mais seguidor, que as pessoas estão gostando. A gente fica feliz, mantém a gente motivado a continuar. Tatiana Murakami. É Murakami o autor que eu gosto muito? Eu acho que é. Ou é Murakami mesmo. Adoro os poucos que eu li do Murakami, adorei. Especialmente o Incolor Tsuguru Tazaki. É maravilhoso. E o Caçando Carneiros. Ou quando a pessoa sabe escrever, dá uma inveja. Minha filha de 6 anos foi diagnosticada com TDAH e deficiência intelectual. O que fazer? Dar a ela muito amor, muito carinho, muito apoio, tratar o TDAH e
Se deficiência intelectual era um diagnóstico que você já suspeitava e já suspeitava com alguma força, tudo bem, talvez ela tenha. Muita gente tem, eu não estou dizendo que ela não tem. Mas se ela simplesmente estava tendo alguma dificuldade na escola, mas ela com 1 ano estava falando as primeiras palavras e começando a andar, com 2 anos estava falando que você já estava até querendo que ela falasse fosse menos, e estava brincando e correndo e tudo mais, ela assiste televisão, ela conta para você sobre os desenhos, ela brinca com os outros meninos, meninas da idade dela sem maiores dificuldades. E porque ela estava tendo um pouco de dificuldade na escola, você fez uma avaliação neuropsicológica e o diagnóstico foi deficiência intelectual, esse diagnóstico está errado. Essa avaliação foi mal feita. E eu falo isso pelo simples motivo de que eu já vi dezenas de casos assim. A criança tem TDAH, ela é levada para fazer uma avaliação neuropsicológica e ela sai com um laudo que diz que ela tem uma deficiência intelectual, um QI limítrofe, um retardo mental, e aí cada um vai usar um vocabulário diferente. Então, se realmente há um atraso no desenvolvimento desses marcos, né? Com 1 ano ela ainda não estava andando, foi andar com 1 ano e meio, 2, ela foi falar as primeiras palavras depois de 1 ano e meio, 2, ela sempre foi mais lenta, assim, significativamente, ela tem um comportamento diferente de várias maneiras, é bem provável que esse diagnóstico esteja correto e a gente vai tentar entender ela da melhor forma possível e estimular, e se tem TDAH também, tratar o TDAH. Se é esse outro caso e foi um soco no estômago assim que você não esperava esse diagnóstico, foi um negócio que assim, realmente você nunca tinha desconfiado e agora te disseram isso, siga desconfiando e procure uma nova avaliação, porque tratando o TDAH, 6 meses depois ela volta e faz esse teste, 6 meses depois ela nem volta para fazer esse teste, porque 6 meses depois ela lê, escreve tudo, tira nota nas provas e você não tem mais essa preocupação. A melatonina para criança que briga para dormir de tão agitado, às vezes pode até melhorar, mas não costuma ser a solução não. É tirar o celular mais cedo, tirar a tela, tirar a luz, deixar ele no ambiente um pouquinho mais escuro um pouco antes, diminuir o volume do áudio todo da casa, que seja da televisão, da voz das pessoas, de tudo que for possível, e tentar criar um ambiente propício para que ele tenha sono mais cedo. Ele vai dormir 8 horas antes da hora que ele tem o costume de levantar. Agora, se cada dia ele levanta num horário, cada dia ele vai dormir num horário. Aí não tem jeito. Qual a diferença de Concerta e Ritalina LA? É a mesma droga, a forma de liberação é diferente. A Ritalina LA libera 2 picos, libera metade agora, metade daqui mais ou menos 4 horas. Concerta libera mais ou menos 1/3 agora, e o resto vai sendo liberado pouco a pouco ao longo de cerca de 8 horas, então você tem um efeito mais suave, você não tem ele entrando e saindo, você tem ele começando um pouco mais suave e caminhando mais suave ao longo de todo o dia. O que você acha desses cursos sobre rotina e hábitos para ajudar o TDAH? Para quem tem TDAH, é que eles realmente às vezes são um pouco complicados. Eu acho que a gente tem que entender o nosso TDAH e entender, a partir de entender de fato quais são as características dele, fazer o tratamento, ter o conhecimento para saber entender se o tratamento está sendo eficaz ou não, se ele pode melhorar ou não, como fazer isso, trabalhar junto com o médico nesse sentido. Aí você consegue começar a estabelecer rotinas. O que a gente que tem TDAH quer? O negócio pronto. Aí a gente vai lá e compra um curso de rotina para quem tem TDAH. Porque você espera que o curso te dê isso sem que você tenha que se esforçar tanto assim. Não é o que vai resolver. Pode ajudar, em muitos casos é bastante positivo, não estou falando contra. O que eu estou falando é que não é a solução. Não existe uma coisa que é a solução definitiva para tudo. Se você está fazendo o seu tratamento, você entende o que é o seu TDAH e tudo mais, você pede a rotina de um organizador profissional, você pega um curso de como ter rotina, organizar as coisas para TDAH e tudo mais, e começa o curso estabelecendo uma rotina para assistir, para manter uma regularidade, e não maratonar tudo no primeiro final de semana, e nem esquecer aquilo e nunca mais ver, aí vai.
Se não, não é isso que vai resolver. Mas pode ajudar. Doutor, por favor, me indica um remédio para ansiedade, usei duloxetina, me senti muito mal. Posso fazer isso? Não, Sandra. Se eu te indico um remédio aqui pelo Instagram, só porque você usou duloxetina e fez muito mal, aí não tá certo. Posso te dizer que existem vários medicamentos, eu poderia citar o nome de diversos deles, mas você precisa ir ao médico para ele encontrar ali para você qual que vai ser a melhor opção e realmente conduzir o seu tratamento. Mesmo que eu te dissesse você ia precisar da receita, não é assim que funciona, beleza? Creme Novais, meu filho fez automutilação desde os 5 anos, apresentava hiperatividade, o médico recriou esperidona, fez engordar, não resolveu nada. Sua explicação são maravilhosas, obrigado, Creme. Então, ele tem que tratar corretamente, entende? Se ele tem TDAH, a automutilação é relativamente comum nos adolescentes, principalmente mais novos ali, com 12, 13, 14, 15, vai ficando menos comum depois disso. E tem uma relação sim com o TDAH, tem uma relação com alguns transtornos de personalidade, mas que a gente teoricamente não vai diagnosticar nessa idade, mas é um sinal de alerta e ele realmente precisa de atenção profissional. Então é legal se você conseguir encontrar um médico bom para ele, ou uma psicóloga, um psicólogo que possa ajudá-lo e ajustar a medicação também é muito importante. Procura um médico que te passe confiança, eu passei 6 psiquiatras, faço tratamento desde 2017, só agora que o Dr. João conseguiu. É propaganda minha, Yara. Obrigado, Yara, mas fico feliz de estar te ajudando. Joel Dantas, no meu caso, meu filho com hipótese diagnóstica TDAH e TOD não é indicado o uso de antipsicótico, no caso que a quetiapina não é indicado, o Mipra pode ser usado, estou sem saber o que fazer. Joel, procure uma segunda opinião. Eu não vejo dessa forma. Quetiapina não é um medicamento que é indicado para TDAH de forma nenhuma. Imipramina até pode ser indicado, mas não é melhor e tem um potencial de trazer efeitos colaterais realmente importantes, bem superior ao dos outros medicamentos, que é muito pequeno. Então, assim, isso não está muito bonito, entende? Não fica desesperada. E você sabe o que fazer. Você vai procurar um outro médico que vai te dar uma outra opinião. Pode ser eu, pode ser vários outros por aí, não é propaganda minha, entende? Mas você vai pegar uma segunda opinião. Seu filho, você está aqui, não sei que hora da noite, na terça-feira, me escutando, conversando comigo para tentar ajudar ele. Eu sei que você está fazendo tudo que está ao seu alcance e um outro profissional vai te dar um parecer, espero que seja diferente, ou pelo menos que seja o mesmo, mas que te passe mais confiança. Se não passar, é a terceira, a quarta, a quinta opinião, até que você esteja realmente segura. E venha fazer o meu curso semana que vem, é de graça, a partir de 8 da noite, na segunda, na terça e na quarta. Amanhã, com toda certeza, ele está anunciado aqui. Hoje a gente não conseguiu por questões técnicas, mais uma vez, mas espero lá te tirar mais dúvidas ainda, te orientar ainda melhor. Sheila, obrigado, confio em você. Que ótimo, Sheila. Obrigado. Pois é, Olga, cheio de elogios hoje. Tati Murakami, minha filha de 6 anos foi diagnosticada TDAH, deficiência intelectual leve. O que fazer? Eu já li isso, doutor. Meu filho sempre passa mal com a Ritalina, dor de estômago, perde a fome, conserta também tem efeitos colaterais. Perder a fome todo mundo perde. Se ele não tinha comido nada antes e ele fica muitas horas sem comer, ele pode sim ter dor no estômago. Não é comum ter dor no estômago por causa desses remédios, mas redução de apetite no começo todo mundo tem. A gente tem que facilitar isso para ele, alimentando ele antes de dar o remédio e oferecendo alimentos mais calóricos, com açúcar mesmo, para ele comer durante o dia, nem que seja um pouquinho, uma bebida mais adoçada para ele ir bebendo, para ele manter o nível de glicose mais alto. Com algumas semanas, esses efeitos colaterais tendem a se ajustar e ele ficar bem. Se não melhorar, a gente tenta usar a Ritalina de liberação rápida, porque aí você dá o café da manhã, depois você dá o remédio. 4 horas depois o efeito passou, você dá o almoço,
E aí você dá o remédio de novo, e depois que o efeito passar, você dá janta, dá lanche, dá qualquer coisa assim. Você consegue identificar esse momento que o efeito acabou para dar alimentação naquele horário. E aí ele não vai ter dor de estômago. 43 pessoas, pois é, passo 51 pessoas já. Negócio, é difícil dar 50, que legal, fico muito feliz. É comum o TDAH ter crise epilética. Meu filho faz tratamento desde os 3 anos e esse ano, ele com 7 anos, teve sua primeira convulsão. É mais comum do que na população geral. É um pouco mais comum que na população geral. Dentre as pessoas que têm epilepsia, é bem mais comum o diagnóstico de TDAH do que entre as pessoas que não têm epilepsia. Boa parte de quem tem epilepsia tem TDAH. Dentre os que têm TDAH, poucos têm epilepsia, mas ainda mais do que a população geral. Os medicamentos para TDAH, principalmente metilfenidato, a Ritalina ou Concerta ou outros, a gente sabe que ele pode abaixar um pouquinho o limiar de convulsão. Então, existe uma pequena chance de existir uma convulsão relacionada ao uso dele nas primeiras semanas de tratamento, mas essa chance é muito pequena. Se ele trata desde os 3 anos e teve convulsão com 7, pelos estudos que nós temos até hoje, isso não está relacionado. A convulsão é uma outra coisa mesmo. É preciso investigar para afastar outras possíveis causas de epilepsia, de convulsão, nessa idade, e se não encontrar outra causa, é uma epilepsia mesmo, ele vai usar um anticonvulsivante durante alguns anos, e aí o neurologista que tem que fazer o acompanhamento realmente fugiu já da minha alçada, mas que existe uma chance um pouco maior em quem tem TDAH, existe, mas não é tão ligado assim um ao outro. Tá agradecendo por nada. Nossa, a Lidiane diz que ama minhas lives, que ótimo. Soraya, doutor, meu esposo tem uma dúvida. Poluição eletromagnética caída por alguns painéis fotovoltaicos pode causar algum efeito nas crianças com ou sem TDAH a longo ou curto prazo? Soraya, eu não conheço nenhum estudo que mostra isso. Painéis fotovoltaicos, eu não sabia que eles causavam poluição eletromagnética. Existem vários estudos sobre o efeito de ondas eletromagnéticas no corpo, de ondas de rádio, de celular, causadas por luz, essas luzes que a gente usa hoje em dia de LED, pela televisão, pelo micro-ondas, por um tanto de coisa. Nada é realmente efetivo, confirma assim, não, isso aqui traz um prejuízo para a saúde. Até hoje não existe nenhum estudo que mostre isso. Alguns estudos são muito difíceis de fazer, porque tem certas ondas dessas que estão em todo lugar, e é muito difícil isolar. Uma vez que ela está no mundo, ela está no mundo, e ela roda o mundo inteiro, e a gente não tem como ver como seria sem ela mais. Mas para outros em que a gente consegue sim pegar pessoas de um lugar que ela está presente, outras em que não está, eu não conheço. E eu posso te dizer uma coisa, se qualquer estudo mostrando coisas assim chegasse a resultados conclusivos, qualquer estudo bem desenhado, bem conduzido, feito por profissionais respeitados, que tem uma metodologia adequada para se concluir aquilo que ele está propondo analisar, porque não é qualquer estudo, porque o cara faz um estudo mequetrefe e aí o leigo que não entende nada de metodologia científica fala, mas tem um estudo que foi publicado na revista Anais da poluição eletromagnética que diz que sim. Mas esse estudo não vale nada, porque esse estudo foi feito por um amador ou por um picareta e foi publicado numa revista que também é semi-amadora ou picareta, e a metodologia dele está completamente errada. Qualquer um que entende vai ler e vai entender que ele não tem valor. Então, com a metodologia adequada, não. E tem uma coisa interessante sobre várias coisas na medicina que tem estudos com metodologia muito mal feita, mostrando, é o seguinte, quando todos os estudos com metodologia ruim mostram que funciona e os outros que têm metodologia boa mostram que não, o que significa é que a maioria desses estudos com a metodologia ruim escolheu a metodologia ruim para encontrar os resultados que desejava. Então não é só um estudo mal feito, é um estudo feito com más intenções
para provar um ponto que em geral tem um benefício comercial, como é feito, por exemplo, com neurofeedback, com neuroestimulação e com essas técnicas aí com uso de sistemas de computador que dizem que vão tratar o TDAH e não tem nenhuma que mostre evidências sólidas e confiáveis de que realmente trata. Eu já te indiquei para uns pares, tem uma amiga que está em Contagens que te procurar, que ótimo, Carolina, fico feliz. A Yara tá contando aqui meu público. Eu perdi. O verbo transformador antes do café da manhã tem um efeito mais rápido? Quase nada, não faz muita diferença não, muito pouca. TOD na adolescência, mas ele leva mesmo uma hora e meia para ter efeito. TOD na adolescência, temos que fazer as vontades dele para evitar discussões. Concorda com algo assim? Toma Patis e citalopram. Então, nenhum desses é remédio para TOD. TOD é essencialmente TDAH. Por que você teria que fazer as vontades dele para evitar as discussões? Por que não ele ter que fazer as suas vontades para evitar as discussões? Por que as discussões são piores para você do que para ele? Entende? Ele também deveria querer evitar essas discussões. A questão é que provavelmente, como você mesma disse, ao discutir é feita a vontade dele, então da próxima vez ele discute de novo. É mais uma... Eu falo com vocês, não criem pequenos Artures Aguiares nas suas casas. Ele não tem por que te convencer, ele é seu filho. Não é você que é a filha dele, entende? Enfim, é claro que é muito melhor quando a gente pega desde a infância e tal. Você tem que fazer a sua vontade e vocês têm que entrar no equilíbrio. Não é que ele tem que aceitar tudo do jeito que você quer, ele já é um adolescente, mesmo que fosse criança, nem que você tem que se adaptar a ele completamente, é preciso que haja um equilíbrio. Mas o sofrimento é maior para você do que para ele. Então ele faz e ele consegue, ele não pode conseguir. Quando as vontades dele não forem feitas, ele não vai, enfim, brigar, insistir e tudo mais. Para encerrar, Mindfulness funciona para TDAH? Um pouco. Pode ser que funcione um pouco para algumas pessoas. Ele não melhora os sintomas específicos do TDAH, mas ele pode melhorar a qualidade de vida. Quem realmente se engaja num tratamento com meditação do tipo Mindfulness, ou psicoterapia tipo Mindfulness, como você preferir chamar, pode haver uma certa melhora sim dos sintomas específicos, de qualidade de vida, de outros sintomas de ansiedade, de depressão que estão associados e tal, mas o recomendado é a gente iniciar com a medicação. Se não tiver um bom efeito, ou se o efeito não for completo e tal, a gente vai buscar outras alternativas, mas eu tenho que afirmar que o Mindfulness tem alguns estudos que são promissores, não dá para dizer que substitui. A questão é essa, tem tamanho de efeito, entende? Então o tamanho do efeito do Mindfulness aqui, do remédio é aqui. Então, se eu disser que isso aqui, Mindfulness tem efeito, então podemos usar, ao invés de um medicamento, o do medicamento é aqui, e aí? Não é a mesma coisa, um completa o outro, mas substituir um por outro, né? Eu vou experimentar esse ao invés de experimentar o outro. Aí melhorou um pouco, eu fico contente e tal. Porque tem uma questão. Tem duas coisas que a gente quer com o TDAH. Melhorar a qualidade de vida da pessoa perceptível. O que a pessoa vive, as experiências que a pessoa tem, a noção que ela tem do que vai acontecer no futuro, de como ela está se preparando quando ela é uma criança, um adolescente, um jovem, de como ele está conseguindo executar as coisas que ele tem que executar e tudo mais. Tudo isso é muito importante, como ele se sente com isso tudo. A outra questão são os riscos que o TDAH traz. E nenhuma outra terapia melhora os riscos associados ao TDAH, nem de longe. Mas não aproxima nem de longe da medicação. A medicação reduz os riscos de acidente de carro, de quedas, de fraturas, de cáries, de suicídio,
para a linha de base. Para a linha de base. O risco que era aumentado por se ter TDAH, ele agora é o mesmo risco de qualquer outra pessoa. Então, não dá, entende? Não dá para se comparar e dizer, melhorei, estou me sentindo bem com isso aqui, eu não quero experimentar a medicação. Tudo bem, se você não quer, você não vai experimentar, mas a minha obrigação é te dizer, você deveria fazer, a chance de ser melhor para você é muito grande e vai melhorar outras coisas que você não percebe e vai reduzir riscos que você não enxerga. Então você deveria fazer, mas não quer fazer, tudo bem, mas o meu papel é te passar as informações mais completas para que você possa tomar a decisão mais bem embasada. E as informações que eu tenho para passar são essas, então. Teve mais uma outra comentário aqui. Quase 2 horas de live. Obrigado por nada. Estou muito feliz por participar aqui. Muitas pessoas agradecendo. Fico muito feliz. Espero vocês na semana que vem no curso que eu vou dar segunda, terça e quarta, dia 4, 5 e 6. Totalmente gratuito. A gente vai no final... promover um outro curso que vai ter no futuro, em breve, muito mais completo, mas eu garanto para vocês que as informações que eu tenho para passar lá, eu vou trazer tudo que eu puder do fundo do meu coração e me dá uma alegria muito grande poder distribuir esse conhecimento, compartilhar e receber de volta o carinho que vocês me trazem por isso, porque eu sofri muito com isso na infância e posso dizer que ainda sofro um pouquinho. E eu quero que diminuir o sofrimento dos outros, assim como o meu também foi quando eu me tratei. Portanto, deixa eu ir lá, descansar. Até mais. Amanhã respondo as perguntas de ontem, tá certo? Amanhã elas estão de manhã todas lá nos stories para vocês. Tchau, tchau. Eu já não me lembro como é que acaba isso aqui.